Muito boa tarde, galera. Então, agora, continuando o nosso capítulo 9 do Tratado de Medicina de Família e Comunidade do Guzo, a gente vai dar uma lida nessa figura 9.3 antes de ir para o texto. Então, aqui está representado a história das conferências dos conselhos. Então, em 37, foi criada a Lei número 378, com a criação das conferências e conselhos de saúde. Então, nessa lei se deu a criação da Conferência dos Conselhos, conforme a gente já leu anteriormente. Em 1962, com o Decreto 847, o Conselho Nacional de Saúde se tornou um órgão consultivo. Em 1983, o Programa de Ações Integradas em Saúde e a criação das comissões interinstitucionais. Em 1986, houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Em 1987, a criação do SUDES e a abertura das comissões estaduais ao controle social. Em 1988, Constituição de 88, criação do SUS e conselhos gestores. Em 1990, veio a Lei número 8.142, com a participação paritária dos usuários nos conselhos permanentes de gestão e conferências de saúde, com a participação paritária dos usuários. Em 1992, foi quando ocorreu a 9ª Conferência Nacional de Saúde com a representação paritária, que foi instituída para que a próxima seria lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Então a 9ª já veio com essa novidade da representação paritária. E em 1992 também foi quando houve a resolução número 33 do Conselho Nacional de Saúde, com a regulamentação da constituição e estruturação de conselhos estaduais e municipais de saúde. Em 1996, veio as normas operacionais básicas do SUS, com o repasse de recursos somente às secretarias onde existia os conselhos de saúde. Então, isso aqui foi só uma revisão do que a gente já leu nos parágrafos anteriores. Agora, continuando com o texto propriamente dito, vamos falar agora da participação popular em saúde no Brasil. Os conselhos de saúde emergiram no cenário brasileiro com o objetivo de operacionalizar o princípio da participação comunitária e assegurar o controle social sobre os serviços de saúde. São espaços deliberativos e permanentes da engenharia político-institucional do SUS. Então, esses conselhos de saúde, o objetivo dele foi operacionalizar e assegurar o controle social. Então, a participação popular na gestão do SUS. Existem várias críticas a esse modelo. Primeiramente, discute se havia uma discrepância entre as esferas macro e micro da participação popular. Nacionalmente, os espaços de participação popular ganham força politicamente, criando espaços de debate e deliberação, enquanto a nível local os conselhos encontram dificuldade de legitimação e até mesmo de implantação. Então, aqui mostrando que esse processo que foi criado para os conselhos e para a Conferência de Saúde ainda não na prática, né, não se mostra como estrutura perfeita, principalmente com a discrepância entre as funções nos conselhos e conferências nacionais com os níveis locais. Então há uma dificuldade quando entra nessa diferença das esferas. Um segundo aspecto é que, apesar dos muitos mecanismos e instâncias de participação, a cultura política não foi modificada. Há possibilidade de modificar a política de saúde, mas ela é definida por grupos de indivíduos portadores de cultura política anterior à democratização, em que preponderam o autoritarismo, o elitismo, o clientelismo e o corporativismo. Houve a conquista de canais de participação, mas esbarraram na cultura enraizada. Então, mesmo que teve esse ganho da participação popular, ainda os demais constituintes dos componentes desses conselhos e dessas conferências
ainda são pessoas que possuem uma cultura arraizada, principalmente no autoritarismo, no elitismo, no clientelismo e no corporativismo. E essa cultura enraizada impede com que o desenvolvimento e na gestão desses conselhos e dessas conferências ocorra de maneira melhor. O processo de internalização dos valores democráticos ainda está nos primórdios, de modo que as mudanças na cultura política e cívica ainda não apresentam nas crenças e condutas nas instituições e da sociedade civil. Então, mesmo que houve essa participação popular, essas crenças e essas condutas ainda não se mostraram presentes devido a essa cultura arraizada de alguns componentes. É nesse contexto que os conselhos apresentam características que dificultam a sua constituição, enquanto instância de democracia deliberativa. Dentre elas destacam-se distorções na representação e baixa representatividade dos conselheiros, isolamento e falta de recursos dos conselhos para o cumprimento das atribuições, baixa efetividade na definição e no acompanhamento da política de saúde e predomínio de caráter fiscalizador sobre a pedagogia cidadã da participação. Então, esses conselhos ainda encontram essas dificuldades para que as suas ações e seus objetivos sejam totalmente cumpridos. Então, aqui citou os principais que se destacam entre eles. O próximo tópico é a representação e representatividade nos conselhos de saúde. A representação nos conselhos de saúde apresenta as mesmas dificuldades e características de representação política no país e está extremamente relacionada com as características da cultura política já mencionada anteriormente. Então, essa representação dos conselhos, ela encontra as mesmas dificuldades que são esse pensamento e essa cultura enraizada de algumas pessoas que estão gerindo esse sistema. O cargo de conselheiro exige, mesmo como um cargo político, dedicação, horas de estudo, horas de participação nas atividades. Entretanto, seus participantes não recebem para isso, principalmente em se tratando de usuários, e a rotatividade desses representantes normalmente é pequena, gerando insatisfação e desestímulo à participação. Além disso, o desconhecimento dos objetivos, das funções e até da existência do conselho gera menor participação da comunidade e ainda número maior de críticas a ele. Então, o cargo de conselheiro é um cargo essencial, que são as pessoas que participam desse conselho, e para uma pessoa ter uma atividade condizente com o esperado, ela precisa de horas de estudo e horas de participação nesses conselhos. Entretanto, a participação nesses conselhos não é remunerada. Então, a pessoa, teoricamente, se dedica voluntariamente ali, sem receber um retorno financeiro em troca. E isso desestimula essas pessoas. Então, como gera uma demanda de tempo, uma demanda de estudo muito grande, e a pessoa não vai ter um retorno financeiro para aquilo, isso desestimula a participação de pessoas e dificulta a rotatividade, ou seja, a troca desses conselheiros. E assim desestimula pessoas a entrarem com isso e geram menor participação da comunidade. Então, e aí muitas pessoas criticam sem nem mesmo conhecer as dificuldades que apresenta nesses conselhos. É preciso também reconhecer a assimetria dentro do conselho, com origem na representação e na hierarquização existentes a partir da desigualdade de conhecimentos, principalmente em relação ao sistema de saúde entre os segmentos do conselho. Então, existe essa hierarquização dentro dos conselhos e uma desigualdade no conhecimento. Assim como nem todas as pessoas estão com o mesmo nível de conhecimento, e a tendência é que realmente exista essa hierarquização e assim algumas opiniões e algumas falas se sobrepõem às outras, o que não deveria acontecer. Se todos tivessem o mesmo conhecimento e tivessem lutando pelo bem comum, né?
Quando analisa-se a composição, são identificados como problema casos em que um mesmo conselheiro representa segmentos com interesses opostos ou cargos políticos. E superar esse entrave tem sido uma tarefa difícil por dois principais problemas. Primeiro, a forma como a representação é escolhida, e segundo, a forma como a entidade escolhe ou indica seu representante. Então, muitas vezes, as pessoas que compõem esses conselhos, ela tem um jogo de interesses ali opostos, então ela teoricamente teria que lutar por uma coisa, mas está do lado de outra, porque tem esse jogo oposto, e isso é um problema, e isso se dá pela forma como é escolhida essas pessoas e a forma como são indicadas os representantes. Então, isso é um outro problema existente nesses conselhos. Outra dificuldade identificada nos conselhos é a representatividade das minorias, setores normalmente desorganizados e sem voz ativa. Portanto, a mera criação de mais instâncias de participação não garante a inclusão desses setores, pode apenas reforçar os padrões de exclusão social. Então, para as minorias, essa representatividade ainda não abrange todas as minorias. Então, essas minorias muitas vezes que estão desorganizadas ficam sem sua voz ativa. E como ela não tem voz ativa, esses padrões tendem a reforçar a exclusão social dessas minorias. Portanto, após as discussões propostas anteriormente, deve-se considerar o espaço do Conselho de Saúde como um local legítimo de debates e deliberações sobre o sistema de saúde, mas deve-se saber que ele ainda precisa de tempo e discussões para melhorar o seu processo de trabalho, sobretudo para aumentar sua efetividade. Então, o Conselho de Saúde é um local que é proposto para debates e para a gestão do sistema de saúde. Entretanto, a gente tem que reconhecer que ainda é preciso melhorar para aumentar sua atividade e assim que suas funções sejam devidamente cumpridas. Agora, alguns desafios, que é o último tópico aqui do nosso capítulo. Desafios: os conselhos e as conferências de saúde são expressivas formas de descentralização do poder, considerando suas finalidades e sua forma de estruturação. Observam-se grandes avanços na participação popular na gestão pública da saúde nos últimos 20 anos, quando comparado com outros setores da administração pública. Então, a existência dessas conferências e conselhos descentralizou o poder e apresentou grande avanço nos últimos 20 anos. Entretanto, ainda apresenta alguns desafios. Mesmo com esse grande avanço apresentado, ainda é necessário avançar mais, porque ainda existem desafios. Porém, esses espaços vivem o dilema de se caracterizarem como instâncias de burocratização e da manutenção do clientelismo ou de construírem verdadeiros espaços da democracia deliberativa. Então, esses ainda, apesar dos avanços, esses ainda são criticados pela burocratização e manutenção do clientelismo nesses conselhos existentes. Então, é um desafio encontrado ainda nesses conselhos. É engano pensar que a participação popular isoladamente consegue mudar a realidade. Também, não é verdade que a sociedade não está preparada para ser protagonista nas políticas públicas. A sociedade pode e deve compartilhar da governabilidade. Então, a sociedade, isoladamente, não vai conseguir mudar. Entretanto, ela tem que estar inserida para ser protagonista das mudanças políticas e públicas, porque a sociedade tem que lutar pelo que é melhor para ela. Então, ela pode e deve compartilhar da governabilidade. Porém, para isso, é fundamental resgatar o papel político deliberativo dos conselhos, que, em sua maioria, representam espaços de burocratização e faz de conta de participação. Ao mesmo tempo, é necessário resgatar a mobilização social das conferências, respeitando a multiplicidade dos sujeitos políticos, bem como estabelecer a comunicação entre os diferentes espaços, conselhos e conferências, que até então se apresentam verticalizados, fragmentados e sem ligação. Então, os desafios encontrados nesses conselhos e nessas conferências, que deve respeitar a multiplicidade e buscar
tornar, né, mais horizontalizados e com ligação, e eles atualmente se apresentam mais verticalizados, então mais fechados e fragmentados, sem uma ligação entre os diferentes setores e as diferentes esferas. Para que os conselhos sejam consolidados como espaços reais de participação, é preciso garantir dois requisitos básicos: a representatividade e a legitimidade. Um conselho representativo é aquele no qual os conselheiros representam, de fato, os interesses da população que ele representa. Apesar de parecer óbvio, esse requisito nem sempre é observado na formação dos conselhos. Então, essa participação popular tem que buscar representar realmente a população. E nem sempre esse é um requisito observado na hora de escolher esses conselheiros e na hora de formar esses conselhos. A representatividade dos conselhos é almejada por meio de eleições. A eleição do conselho local deve ocorrer entre os pares de cada segmento representado. No segmento dos usuários, deve ocorrer entre os usuários da unidade de saúde por meio do voto em urnas ou assembleia. Nos conselhos municipais e estaduais, normalmente, essa eleição ocorre durante as conferências de saúde. Então, é como que esses conselheiros são escolhidos, né? No nível dos usuários, podem ser escolhidos por voto nas unidades de saúde, e nos níveis municipal e estadual, essa eleição vai ocorrer durante as conferências de saúde, que ocorrem de 4 em 4 anos. A participação é legítima quando está baseada no respaldo político da população representada, ou seja, é a condição adquirida quando a decisão tomada representa verdadeiramente os interesses da população representada. Além disso, condições como a autonomia, a organicidade, a permeabilidade, a visibilidade e a articulação são fundamentais para garantir melhor desempenho dos conselhos. Então, esses usuários têm que representar a população. Aqui, essa saúde é feita, né? Para quem essa saúde é feita? Então, eles estarem todos os grupos representados nesses conselhos e apresentar essas características como autonomia, organicidade, permeabilidade, visibilidade e articulação, assim garantindo o melhor desempenho dos conselhos. Um conselho precisa ter condições administrativas, financeiras e técnicas mínimas para ser efetivo. Além disso, é interessante que as secretarias de saúde reservem parte do seu orçamento para garantir espaço físico, pessoal de apoio administrativo e técnico, além de realizar estudos e elaborar documentos que instrumentalizem o trabalho dos conselhos. Então, é necessário um suporte para que esses conselhos sejam efetivos. Então, aqui citou esse suporte necessário, né? Espaço físico, demanda financeira e todo o pessoal necessário para que esses conselhos consigam agir e realmente executar as funções a que ele é proposto. Os conselhos devem ter instrumento administrativo próprio, como regimento interno, que regulamente o seu funcionamento para orientar os processos de discussão e a regularidade das reuniões, a votação e outros encaminhamentos próprios das atividades dos conselheiros. Então, o regimento interno do conselho vai ser um manual onde vão estar os processos ali de cada reunião, o que tem que ser feito, o que é buscado, o que cada um vai fazer, e assim ser um regimento daquele conselho. Então, como aquele conselho vai verdadeiramente funcionar para se ter algo como base para seguir. O estabelecimento de um canal de comunicação com a comunidade é fundamental para que sejam pautadas realmente as demandas sociais. Além dessa função, esse canal de comunicação também deve garantir a visibilidade, permitindo a prestação de contas e transparência na atuação do Conselho. Então, a importância de um canal de comunicação para que as ações do Conselho e toda a gestão do SUS seja mostrada para a população em geral. Então, tem uma transparência em como esse Conselho age e em como está sendo essa gestão de saúde. Por fim, o Conselho não deve atuar isoladamente. A articulação com outros conselhos ou outros setores da sociedade é fundamental para fortalecer sua atuação e reunir forças na defesa dos interesses populares.
Então, a importância desse conselho agir com outros conselhos e com outros setores da sociedade, porque sozinho a sua gestão não vai ser tão eficiente como se ela for somada com outros conselhos e com outros setores. Apesar de as recomendações estarem claramente descritas em diversas publicações, a construção, a consolidação e a efetividade dos conselhos são um processo delicado e lento, pois dependem diretamente da maturidade política, do entendimento e do senso de comunidade em cada local. Portanto, não existe prazo calculável ou metodologia rígida para a consolidação da participação popular. Cabe a cada localidade identificar o seu perfil populacional a fim de identificar estratégias para ampliar a participação comunitária. Então, apesar de estar descrito, né, que é necessário mudanças nesses conselhos para que eles ajam efetivamente nas suas funções, ainda há diferenças entre conselhos, há diferença entre as demandas necessárias de cada conselho e a diferença entre os componentes desse conselho. Então, a característica de cada um e o processo de consciência de cada um. Então, deve-se buscar, com o perfil populacional daquele conselho, identificar e assim ampliar a participação comunitária para que o conselho tenha, por fim, uma, uma ação esperada e que haja definitivamente atuando em seu papel necessário, que é o da gestão da saúde e fiscalização de todo esse processo. Então, aqui, por fim, tem as referências utilizadas no capítulo 9 e a gente encerra, assim, o capítulo 9 do Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Eu espero que todos tenham gostado, que deixem um comentário aí embaixo, deixem um like, se inscrevam no canal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer crítica a ser feita, pode deixar aqui nos comentários ou pode ser feito lá no nosso Instagram, @resumestream. E muito obrigado por estar aqui com a gente, por acompanhar mais esse capítulo. Até mais.